A avaliação diagnóstica no dia a dia. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixe seu comentário, ative o sininho. Vamos abranger muitos professores. Vamos lá? É muito importante pensar na avaliação diagnóstica não apenas em início de ciclo. Se fala muito, não é, colegas professores, que vamos começar o ano, vamos diagnosticar, entender como é que está a turma, mas na verdade eu quero trazer nesse vídeo uma reflexão para vocês o seguinte: diagnosticar, viver a avaliação diagnóstica e fazer isso todos os dias, principalmente agora nessa educação não presencial. Porque nós não estamos usando de muitos instrumentos que usávamos antes da pandemia, de intervenções que a gente usava antes da pandemia e a avaliar diariamente de forma diagnóstica. Por quê? Você dá muitas vezes sua aula síncrona, chega para alguns, não chega para outros, principalmente quando a gente olha o processo de alfabetização, olha a aquisição de alguns conceitos, desenvolvimento de habilidades. Então é muito interessante a gente fazer uso de planilhas, né, em forma de tabela, organização mesmo de um planejamento, um plano de ação. Inclusive eu sempre sugiro aqui a rubrica, que é um instrumento de avaliação que a gente coloca os critérios organizados por coluna, já deixa aqui no nosso computador e a gente vai fazendo essa avaliação a cada final de aula, convidando 1, 2 ou 3 estudantes para se colocar, para falar o que aprendeu, e você vai anotando logo após a aula. No final da semana é bom fazer esse levantamento e aplicar novamente algumas atividades que você considerar importante nas semanas subsequentes. Outra coisa aqui que eu quero destacar é o que se cobra nesses diagnósticos que acontece diariamente. Quando a gente vai diagnosticar no início do ano, às vezes fica muito preocupado se o menino está lendo, está escrevendo, se ele dá conta de alguns conceitos do ano anterior. A gente faz muito isso. Agora, diagnosticar diariamente é justamente ver, enxergar, avaliar, observar uma série de verbos de ação para a gente entender se esse estudante realmente ele aprendeu. Por exemplo, se eu sou professora de ciência, sou professora de geografia, de matemática, ou inclusive sou pedagoga mesmo como eu, e a gente trabalha uma série de componentes, dependendo se é professor de educação infantil, de anos iniciais, a gente trabalha os conceitos das áreas, né? E muitas vezes a gente não consegue perceber naquela aula se esse estudante entendeu o conceito, se ele realmente sabe fazer o que a gente orientou. E é nesse diagnóstico diário que possibilita isso. Como, por exemplo, o que é que eu faço muito, inclusive, quando eu dou aula para os meus estudantes, que eu sou professora do componente convivência na escola que eu sou gestora. O que é que eu faço muito? Eu acabo de fazer uma exposição, ou uma intervenção, ou um trabalho em dupla, em trio. O que é que a gente faz? Eu automaticamente, nos horários que eu atendo individualmente esses estudantes, o que é que eu coloco nesse diagnóstico diário? Quando eu digo diário, é que a gente escolhe dias da semana para fazer isso. Ou então a gente também pode usar dos critérios que eu falei no final de cada aula. Mas o que é que eu coloco muito? Na hora que eu pergunto para eles no atendimento, numa videochamada ou até no telefonema. Qual foi o conceito que eu trabalhei ontem? Você lembra? Aí eu deixo ele falar. Quando ele fala, eu avalio se realmente ele entendeu o conceito, interpretou, compreendeu e vai fazer uso social disso. Se ele tem uma sequência lógica dos fatos, se ele usou desse raciocínio para usar da compreensão. Se após ele colocar isso de forma oral, eu observo também e avalio e vou fazendo o diagnóstico dessa argumentação, porque no nosso planejamento tem as habilidades do sujeito saber compreender, saber argumentar, fazer uso da sequência lógica de ideias, e isso precisa ser diagnosticado diariamente. Por quê? Porque cada vez que você percebe que ele está se aproximando mais dessas habilidades de argumentar, de fazer organização de ideias, de compreender os conceitos, ele vai se aproximando mais quando outros conceitos vão chegando. Se a gente deixar para fazer isso no final de um ciclo, no final de um trimestre, no final de um período, aplicando um ou outro instrumento, às vezes a gente não vai garantir que essa aprendizagem aconteça.
Por isso que a gente está trazendo aqui nesse vídeo a importância da avaliação diagnóstica diariamente, ou de fato diariamente, a cada aula que você faz, ou você escolhe 1 ou 2 dias da semana para avaliar aquilo que foi trabalhado durante a semana. E assim você vai se aproximando cada vez mais e talvez trazendo, né, uma calma para o processo de avaliação, porque o fato da gente estar distante fisicamente dos estudantes fica sempre uma interrogação. Todos aprenderam? Quem aprendeu? Quem não aprendeu? Então, esse atendimento individual, fazendo esse diagnóstico diariamente, ora em grupo, ora com a turma toda e ora individual, dá mais clareza para a gente, inclusive, gerar os novos planejamentos com as novas intervenções. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha ajudado bastante e que a gente, de fato, coloque em prática a avaliação diagnóstica no dia a dia e não apenas no início ou no final de cada ciclo, tá certo? Então, gente, aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, ativa o sininho, deixa seu comentário, é muito importante para abranger demais professores e conte sempre com sua colega, a professora Ana Virgínia, gestora de convivência. Um beijo grande e até o próximo vídeo, meus amores!